Boa tarde. Muita alegria de dar a possibilidade aqui ao 9º encontro do GT Deleuze Guattari, da UFOF, Arte Política. Nós vamos fazer uma mesa, né, que o nome acabou se Freud Fanon, Requisionálise, a descolonização do inconsciente. Eu gostaria de convidar o Lucas, que está conosco aqui, e a Desirê Simões. Eu vou propor que eles se apresentem, né? A gente vai fazer uma dinâmica de muito mais de conversa. O Lucas vai ter a primeira fala, né, fazendo a sua iniciação, Desirê, e o Guerão tinha proposto fazer um debatedor. Eu vou ficar muito mais no processo de mediação, de conversa, para as questões que possam eclodir aqui com vocês. Tá ok? Eu vou procurar até que vocês se apresentem, eu acho mais simpático de fora a fora. Ok? Obrigado. Você não tem pedestal, não? Não. É um pedestal. Eu falo com a mão. Pra mim tá de boa. Tá bom? Tá de boa. Não me incomodo de... manipular. Vocês me ouvem bem? Boa noite já. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado, meu querido Sabrina, pelo convite. Prazer poder estar aqui com vocês. Eu preparei uma fala breve, assim, com alguns pontos que eu considero... É difícil falar, né, de Fanon e na articulação do Fanon com a esquizoanálise em pouco tempo. Então, dentro do tempo que temos, eu fiz um recorte do que eu considero alguns pontos-chave para essa discussão. Bom, eu sou psicólogo, eu sou mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal Fluminense e há alguns anos, nos últimos 10 anos, venho trabalhando muito voltado para pensar a saúde mental da população negra. Então, eu atendo há 10 anos e venho produzindo artigos e cursos e, enfim, uma série de materiais sobre a minha experiência clínica e do atravessamento da minha experiência clínica com esses autores, né? Fanon, Deleuze Guattari, Feneuza Santos Souza, os psicólogos da Black Psychology, que é uma abordagem em psicologia que surge nos Estados Unidos durante a luta pelos direitos civis. Então, são os autores que mais compõem meu pensamento, a minha prática clínica, né? Então, eu vou fazer uma fala que, de alguma forma, faz alguma articulação entre o pensamento do Frantz Fanon e a esquizoanálise, mas numa perspectiva clínica, né? Então, o que me interessa são os efeitos que esse atravessamento desse pensamento produz em termos clínicos, em termos de produção, de subjetividade e de produção de saúde para a população negra. O primeiro ponto que eu considero fundamental a gente pensar, só fazendo um breve resgate da figura, né, do Frantz Fanon. O Frantz Fanon nasce na Martinique, em 1925. Ele vai se alistar ao exército francês no período da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, o Frantz Fanon ele entra na faculdade de medicina e no seu trabalho de conclusão de curso, né, para receber o título de médico, ele escreve, né, uma tese em que um dos principais conceitos que ele está ali naquele momento pensando, desenvolvendo, é o conceito de sociogênese, que tem a ver com a gênese social do padecimento, né? Então, a sociogênese como a gênese do sofrimento psíquico não estar localizada em algum lugar no corpo, no psiquismo, ou até mesmo uma dimensão fisiológica, anatômica, como a medicina daquela época ainda investigava, né? Ele está já naquele momento defendendo que a gênese do sofrimento psíquico seria
social, seria sociológica. E ele vai escrever O Pele Negra e Máscaras Brancas, né, que é um livro muito famoso do Fanon, talvez o mais famoso, pelo menos o mais famoso no Brasil, em que ele está fazendo, né, a partir das suas pesquisas, inclusive da sua experiência clínica durante a graduação, ele está defendendo, né, ou apresentando ali efeitos e impactos da violência racial sobre as subjetividades e tentando pensar efeitos da violência racial nas subjetividades negras e brancas, né? Como que o racismo produzia efeitos, produzia subjetividade nas pessoas negras e brancas, e ele traz alguns desses efeitos, né, que ele vai observando no Pele Negra e Máscaras Brancas. Esse livro é recusado pela academia na época, e o Fanon acaba fazendo um outro trabalho para poder ser, né, aprovado, recebeu o título, e posteriormente ele publica Pele Negra e Máscaras Brancas. Em seguida a isso, ele vai trabalhar no Hospital de San Alban, onde ele conhece François Tosquelles, que estava desenvolvendo a psicoterapia institucional. Então, a partir do trabalho com François Tosquelles, o trabalho da psicoterapia institucional, junto com o que o Fanon já vinha pensando, né, em termos de sociogênese, ele tem uma parceria frutífera, digamos assim, com Tosquelles, e Tosquelles foi um importante influenciador no pensamento, na prática do Frantz Fanon. Ele fica aproximadamente 2 anos no Hospital de San Alban e migra para Blida, na Argélia, onde ele vai trabalhar como médico psiquiatra durante o período, naquele momento, início da luta de libertação argelina. E nesse trabalho, o Fanon ele vai atender, né, muitos combatentes, muitos militantes. E em seguida a isso, ele ingressa na Frente de Libertação Argelina. Ele sai do hospital e vai trabalhar, vai para o front, né, atuando como médico psiquiatra, e atendendo tanto combatentes argelinos quanto combatentes franceses, né? Então, ali tem uma experiência muito intensa, a partir da sua escuta clínica, com soldados argelinos, soldados franceses, e toda uma elaboração que ele começa a fazer sobre a violência colonial, os efeitos do colonialismo na Argélia, nas subjetividades argelinas, nas subjetividades francesas. Ele escreve, publica em 1961, o ano da sua morte, Os Condenados da Terra. Ele morre pouco tempo depois de leucemia. É uma passagem super rápida, só para situar um pouco, para quem não sabia, né? Imagino que vocês já têm alguma familiaridade com o Frantz Fanon, mas acho importante fazer essa síntese só para a gente situar um pouco historicamente, né? Os Condenados da Terra é publicado em 1961. A luta de libertação argelina, ela se prolonga, né? E vai ser um dos principais disparadores para o Maio de 68. Então, o Maio de 68 ele acontece muito influenciado pela luta de libertação argelina e pelo como os estudantes franceses estavam tomados pela discussão da libertação do povo argelino, e é quando Deleuze e Guattari se conhecem. Guattari já vinha numa experiência na clínica de Laborde, Deleuze vinha escrevendo livros comentando obras de filósofos clássicos, e eles se conhecem aproximadamente nesse período, iniciam uma parceria que publicam em 1972 o Antiédipo, que é o primeiro livro que eles publicam juntos, é o livro que reúne, né, talvez os principais conceitos, né, do pensamento deles. Está lá, inclusive o Guilherme, né, que é professor da Universidade de Toulouse, ele tem um artigo que ele defende o Fanon como inventor da esquizoanálise, né, como que se Deleuze e Guattari, a partir desse momento, eles vão ser muito influenciados, obviamente, pela psicoterapia institucional. O Guattari, né, inclusive, também trabalhou com Tosquelles, enfim.
Guattari também um nome importante, né, na psicoterapia institucional, que ele vai depois, posteriormente, chamar de análise institucional. Mas o pensamento deles teria sido influenciado pela sociogênese e pela politização do sofrimento psíquico, né? Algo que a esquizoanálise traz muito, que é um certo deslocamento do centramento das questões psis na triangulação edípica, né? Por isso, inclusive, que é antiédipo, entre outras razões, para pensar a produção social, né? Produção social do sofrimento psíquico, a produção de subjetividade inseparável da produção de realidade. Dito isso, aí agora sim eu vou adentrar no que eu queria trazer, prometo que vou continuar sendo breve. Para mim, articular o pensamento do Francis Fanon com a esquizoanálise e pensar a questão da saúde mental tem a ver com, primeiro, entender que a experiência da diáspora para os povos africanos foi uma experiência de violenta desterritorialização. Uma desterritorialização forçada, uma desterritorialização violenta e a imposição de um universo de referência único que seria o universo de referência branco. A imposição desse universo de referência, o universo de referência é um conceito do Guattari, a imposição desse universo de referência em especial pela via da catequização. E a subjugação dos povos africanos indígenas, não só ao universo de referência branco europeu, mas a subjugação física, né, pela via da escravização. Essa experiência de subjugação a um único universo de referência, a qual se deveria de alguma forma, se permitir subjugar, talvez essa expressão seja um tanto delicada, mas o que está em jogo nesse processo era que todas as práticas culturais dos povos indígenas e africanos no período da colonização, elas eram impedidas de serem realizadas, né, por parte dos colonizadores. Né? E esse interdito ao seu universo de referência próprio e a subjugação ao universo de referência do colonizador produziu efeitos naquele momento, obviamente, e produz efeitos no desenrolar da história. Francis Fanon, uma das coisas que Francis Fanon vai trazer, em especial nos Condenados da Terra, é que um dos efeitos da colonização é produzir uma certa alienação do colonizado em relação a si mesmo, né? Uma certa alienação do colonizado em relação à sua história. Exatamente por ter sido deslocado, ter sido impedido, ter sido interditado os seus universos de referência, em nome de um universo de referência que seria branco, europeu, no caso da Argélia, francês. Essa alienação em que a Neuza Santos Souza vai colocar de maneira muito interessante no Tornar-se Negro, né? Que ela vai dizer que numa sociedade supremacista branca, ela não vai usar o termo supremacista branco, o termo que a Bell Hooks utiliza muito, mas fazendo essa mistura, né, essa dobradinha, esse atravessamento entre elas, entre essas autoras, numa sociedade supremacista branca ou numa sociedade colonizada, a brancura estaria posta como ideal, né? Como ideal do eu. A Neuza está fazendo um diálogo aqui com o Freud, né, nesse primeiro momento, em que esse universo de referência branco, esse branco como medida de todas as coisas, né, como símbolo do humano, ou se a gente quiser pensar como lei transcendente, né, e pensar como lei transcendente me parece interessante, porque dentro do conceito de agenciamento, né, o Deleuze e o Guattari vão falar que o agenciamento despótico é aquele que se salta, né, do plano de imanência e se impõe como lei transcendente. E nos Condenados da Terra, o Fanon vai trazer um pouco como que o colonizador ele vira, né, ele entra como lei transcendente. Então a gente poderia pensar
a colonização como um certo agenciamento despótico, em que, por um certo sentido, né, se impõe um certo modo de ser, estar, sentir, pensar e desejar, que é o modo colonial, que é a imagem e semelhança do colonizador, mas, para além disso, tem uma hierarquização da diferença. Então, a relação com a diferença no agenciamento despótico é diante da diferença, do reconhecimento da diferença, eu subjugo. Então, a diferença, ela aparece, ela imediatamente ela é subjugada. Há uma lógica de subjugação da diferença, de extermínio, de aniquilação da diferença, em vias da manutenção, né, da preservação daquele agenciamento, em vias da preservação daquele modo colonial de operar na realidade e de operar sobre as subjetividades. A questão que estaria posta diante disso era como poder, o que seria o processo de desalienação, ou o que seria um processo de descolonização do inconsciente, já que o Fanon vai trazer na sua obra, em especial no Pele Negra e Máscaras Brancas e no Alienação e Liberdade, né, que é um livro que é uma série de artigos que ele escreveu a partir da sua experiência clínica, psiquiátrica, a noção do inconsciente colonial, né? A colonização colonizando o inconsciente, né? A colonização como o sucesso da colonização, a efetividade da colonização estando assentada não apenas na colonização de territórios geográficos, né, mas na colonização de territórios existenciais. O inconsciente ele é colonizado e o colonizado passa a desejar ser como o colonizador, né? O Caneuza vai colocar no Dom Nascimento desejar a brancura. Desejar a brancura, no caso do pensamento da Neuza Santos Souza, desejar a brancura como condição para o reconhecimento. A psicanálise, uma das questões centrais, né, da psicanálise é que o sujeito ele busca o reconhecimento do outro. A gente quer ser amado, a gente quer ser reconhecido como sujeito. E que, numa sociedade racista, pessoas racializadas teriam seu reconhecimento interditado por não serem reconhecidas como sujeitos, como humanos. E que esse reconhecimento viria inconscientemente, né, se experimentaria inconscientemente, que esse reconhecimento do outro, dessa sociedade racista, só viria se eu embranquecesse. Né? Então, a Neuza vai colocar a brancura como ideal do eu, ou a gente pode pensar a brancura como um universo de referência único, né? Como uma identidade molar universal, que é um outro conceito também do Guattari, que é um conceito importante para a gente pensar a identidade, porque aí ele está falando da identidade branca, falocêntrica, capitalística, que se estabelece, né, como medida de todas as coisas, como régua, como símbolo do que seria o humano. E tudo que escapa a isso vai ser alvo de violência dentro desse ordenamento social, dentro desse agenciamento despótico, que é como eu estou chamando. E a Neuza vai trazer como solução para isso, né, o tornar-se negro. E o Fanon vai trazer como solução para isso a descolonização. A descolonização teria a ver, para o Fanon, é uma frase dele, né, a substituição de uma espécie de homens por outra. Então a descolonização tem a ver com um certo giro em que os últimos passam a ser os primeiros, e em que o colonizador ele é expulso da terra, né? Ele é expulso do território. Fazer fugir o colonizador para se instaurar uma nova territorialidade constituída pelos colonizados, né? Agora não mais na posição de colonizados, mas na posição de criadores desse novo agenciamento. E que essa criação de uma nova terra implicaria na criação de novas subjetividades, em que a subjetividade colonizada daria lugar
uma subjetividade não mais alienada, uma subjetividade autêntica, uma subjetividade própria, uma subjetividade não subjugada a um único universo de referência, mas aberta aos universos de referência que compõem aquele povo, no caso, o povo argelino, no nosso caso, o povo africano, que veio para o Brasil em condição escrava e que tem uma série de universos de referência, Bantu, Yorubá, Jeje, Nagô. Não há um único universo de referência, né, quando a gente pensa em África. Tornar-se negro, a Neuza vai dizer que seria fundamental, porque nascer com a pele preta não instituiria por si só uma identidade negra. Exatamente por essa ordenação simbólica, ela, como ela é psicanalista, ela está falando nesses termos, né? Uma certa ordenação simbólica em que a brancura está posta como símbolo de poder, de beleza, de prestígio, de autoridade, e a negritude está sempre simbolizada num lugar do negativo. Né? E que no processo de construção da autoimagem, da identidade, a criança e posteriormente o adolescente recusaria esse negativo. E tentaria se aproximar disso que é reconhecido como belo, como desejável, né? Já que o que se deseja é o desejo do outro, o outro aqui entendido como o simbólico, ou seja, o outro entendido como o que é socialmente desejável. Se a brancura é o que é desejável, eu precisaria me aproximar ao máximo disso para poder ser, então, reconhecido e ser também desejado. E ela vai dizer que quando a pessoa negra faz isso, ela vira uma caricatura do branco. Não virar uma caricatura do branco, não tentar embranquecer, implicaria em tornar-se negro, que seria produzir um discurso e uma imagem sobre si mesmo que fosse descolada dos discursos e das imagens racistas que são projetadas sobre nós. É o que a Neuza está defendendo no tornar-se negro, né? E que, para mim, tem a ver com a gente poder desmantelar ou desmontar a máquina colonial de produção de subjetividade, para que subjetividades inéditas, outras, possam aparecer, e não apenas a subjetividade branca, homogênea, né, e hegemônica. E aí a gente entra num ponto, eu estou me aproximando do fim, a gente entra num ponto importante e clinicamente delicado, que é esse processo de tornar-se negro, que é o processo do deslocamento de uma certa posição, de achar que o valor, né, estaria na brancura e passar a reconhecer o valor em si, e esse valor em si tem a ver com a aproximação com esses universos de referência que são africanos e não mais eurocêntricos, tem a ver com a reaproximação com a ancestralidade, tem a ver com a reaproximação com a história africana, tem a ver com uma dimensão coletiva. Essa identidade negra, ela passa, né, ela é constituída a partir de uma coletividade e de um lugar de positividade ou de potência, e não mais um lugar de menos-valia, como o racismo tentaria produzir. Sendo que há um problema aí, que é um problema que na clínica ele vai aparecer bastante, que é o que o Fanon já sinaliza lá no Pele Negra e Máscaras Brancas, que não há um preto, há pretos. E que ele se tornasse negro, então, não haveria uma única imagem ou um único discurso sobre o que seria ser uma pessoa negra. Porque ao fazê-lo, a gente poderia recair num registro de um novo ideal do eu, ou de um novo único universo de referência. Agora não mais branco, mais negro. Né? Em que se estabelece, então, o que eu precisaria fazer para ser reconhecido como negro. Como se houvesse, então, uma única via pela qual a afirmação da negritude pudesse se dar. Não estou falando, isso não tem a ver com colorismo, não tem a ver com cor de pele, isso tem a ver com subjetivação, né? Modos de ser, estar, sentir, pensar e desejar, em que, dependendo de como a pessoa produz esse si mesmo, ela estaria mais ou menos afinada
com um certo ideal do que seria ser uma pessoa negra. Isso é um problema, porque a gente vai precisar, nesse processo, sustentar a radicalidade da singularidade, mesmo numa identidade que é construída a partir de uma coletividade. Então, como pensar, e aí é uma questão, como pensar a identidade e o devir como distintos e inseparáveis, né? Como uma síntese distintiva. Identidade e singularidade como distintos e separáveis, no sentido de que o tornar-se negro, ou seja, a afirmação de uma identidade, ela seria indispensável no processo de criação de saúde para pessoas negras, como efeito, né, do ordenamento colonial, supremacista branco da sociedade em que vivemos. A construção da identidade ela é importante, sem a qual as pessoas negras se tornariam uma caricatura do branco. Não daria para dispensar a identidade, não dá para dispensar a identidade do ponto de vista clínico, que é o que Fanon e Neuss estão defendendo, mas do ponto de vista jurídico, menos ainda, né? Porque a afirmação da identidade ela é fundamental para a garantia de direitos, né? O IBGE vai fazer a pesquisa e ele pergunta a cor, raça, para poder desenvolver políticas públicas. Então tem uma dimensão jurídica da identidade que não pode ser desconsiderada ainda. E tem uma dimensão clínica da identidade, que é essa da possibilidade de se singularizar e a possibilidade de desenvolver práticas de liberdade em relação à colonização, em relação à sociedade supremacista branca, né? Mas é importante que essas práticas de liberdade elas não se restringam na relação com a brancura e que essas práticas de liberdade possam ser práticas de liberdade na relação com a vida, que, portanto, não se estabelece um ideal do que seria ser negro, em que a gente, então, vai definir uma identidade negra, que ela perpassa uma singularidade em que cada pessoa negra será negra à sua maneira. Nesse sentido, a gente vai pensar a criação do comum, entendendo que essa é uma identidade que ela passa por uma coletividade. A gente vai pensar o comum ou a comunidade negra, não por uma vida homogeneização, né? Porque isso seria de alguma forma reproduzir uma lógica racista em todas as pessoas que olha para todas as pessoas negras e as vê como iguais, né? Não somos e precisamos suportar não ser. Como a identidade negra ela é imediatamente coletiva, por vezes encontramos dificuldades na lida com a diferença. Quando a diferença entre nós, pessoas negras, aparece, por vezes temos dificuldades na lida com essas diferenças, porque estamos tentando, né, e trabalhando na construção de um comum. Comum esse que tornou possível a afirmação dessa própria identidade. Mas a gente vai ter que pensar o comum a partir da diferença. Como pensar o comum não como na conexão com aquilo que temos de parecido, ou não mais pensar o comum na conexão com aquilo que temos de igual, mas pensar o comum na comunga da nossa diferença radical. E é um pouco disso que eu queria dizer. Pensar o comum a partir da comunga da nossa diferença radical tem a ver com, aí sim, agora eu encerro, tem a ver com cada um, e aí clinicamente falando isso é muito importante, tá? Filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, a gente poderia pensar de outras formas. Mas clinicamente falando, que é do lugar onde me situo, que cada pessoa possa criar para si os caminhos pelos quais ela experimenta a liberdade. E esse exercício de liberdade, ou essa prática de liberdade, para pensar junto com o Foucault, ela vai se dar a partir de uma história individual, que é
atravessado por uma história coletiva. E por isso que tem essa ambiguidade, né? Porque é individual e é coletivo, a identidade e a singularidade, mas é o caminho por onde a gente consegue, na clínica com pessoas negras, promover ao mesmo tempo a conquista de um si mesmo, a conquista desse tornar-se negro, dessa descolonização do inconsciente, dessa desalienação, e a garantia de que esse sujeito não recaia novamente numa outra lei transcendente, mas que ele possa experimentar a liberdade, praticar a liberdade, descobrir por si mesmo por quais caminhos ele pode ser livre. É isso. Antes de passar para Desirê, para se apresentar e fazer sua intervenção, eu só queria anotar aqui que o livro do Lucas Veiga, O Impossível, Linhas de Fuga e de Cura, está disponível para após aqui a nossa conversa, quem quiser adquirir, só pegar com ele. Desirê, pode se apresentar. Primeiro, boa noite. Eu sou Desirê, eu sou psicanalista, tenho uma formação mais perto, melhorou? Eu sou psicanalista, eu tenho uma formação que ela passa por vários lugares, que é desde a escola lacaniana clássica até os referenciais das psicanálise da libertaria pelo meu mestrado. Eu sou mestranda da UFMJ em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, defendo agora no final do ano, minha dissertação, que é muito próxima aos referenciais que você trouxe, né? Você inclusive vira uma referência para utilizar na construção do meu trabalho. E estou diretora de uma associação cultural sem fins lucrativos, na Gamboa, na Pequena África, que é uma associação que pensa o apoio a mulheres e crianças no solo, negras, que vivem em ocupações na Rua do Livramento. Então, pensar sobre a questão racial ultrapassa a minha própria negritude, né? É objeto do meu trabalho, da minha dedicação enquanto profissional. Na minha clínica, no meu consultório particular, eu tenho pacientes analisando por esse termo, que são brancos, são negros, são indígenas, então é uma clínica múltipla. E aí, pensando, né, Lucas, após me apresentar sobre o que você trouxe, eu pensei em muitas coisas, assim, que eu acho que você traz aí um conteúdo que vai disparando linhas, né, as linhas de fuga que a gente vai produzindo a partir do que você traz. Primeiro que eu penso que o sujeito ele é causado, né? O sujeito é causado. Ele é causado e aí pensando pelo que está no nosso entorno. Então, quando você traz a questão da colonização, nós, pessoas negras, causadas aí por uma história de violência. A maior tragédia que a humanidade já viu é a tragédia da diáspora africana pelo mundo, né? Que não é só no Brasil. E aí fiquei pensando, com o que você concluiu a sua fala, que é próprio da clínica extrair o singular daquilo que é massificado, né? É para isso também que existe o nosso trabalho. E aí seria essa produção de uma desidentificação como um efeito buscado pela clínica. Então, não é porque sou uma pessoa negra que serei igual a outra mulher negra. Apesar da colonização, com as suas ferramentas e seus agenciamentos, ter massificado a multiplicidade dos povos africanos, colocando na categoria negros, a um ponto em que, e também o negro como criação dos colonizadores brancos, né? Naquilo que vê que é a diferença de si, ele cria um sistema de classificações apoiado no campo da biologia, da biologicista. Então, inclusive que atrapalha a gente poder saber de onde viemos, né? Porque a gente tem a referência dos portos, de onde as pessoas negras embarcaram forçadamente para as colônias, mas a gente não tem como fazer uma pesquisa genealógica, né, que vai nos levar ao local correto de origem daquelas pessoas que foram trazidas como uma massa.
E aí outra coisa que eu fiquei, que aí essa frase que você trouxe, né? Não há preto, há pretos, né? Somos múltiplos. E também de uma descolonização que não é chegar numa África mítica, né? Porque é muito de uma produção de um senso mais comum, essa criação de uma África idealizada, né? Desejada, idealizada, porque nos foi retirado, a gente não teve a chance de poder ter um documento que vai nos dizer alguma coisa sobre algo que de fato se encontra com a nossa história. E que isso é muito difícil, né? Que é um trabalho também a gente pensar que a descolonização não é uma África mítica, mas sim a criação de vidas possíveis onde nós nos sentimos legitimados, né, na nossa existência, tal como você falou. Quando você fala da Neuza, né, fala da brancura enquanto ideal do eu, fico pensando, né, devido à destituição, né, que a destituição da colonização ela é de uma violência em que aquele outro que é encontrado, ele não é entendido como um outro ser humano, ele não é alteridade, ele é coisa, ele é animal, ele é um objeto. Então, que esse sofrimento, né, que busca o ideal de brancura, e é comum, né? Eu tenho alguns pacientes, alguns analisandos negros que já conseguiram dizer isso em análise, porque no fundo eu gostaria de ser branco. E dizer isso é algo que gera um sofrimento. É perceber que não virar o branco, né, que prometeram em alguma instância, coloca ele, enquanto sujeito negro, sempre no lugar daquele que é destituído no seu nível existencial. Né? Então, a violência ela é radical nesse lugar. E também quando você fala da alienação do colonizador, do colonizado em relação à sua história, que é esse nó, né? Eu fico pensando hoje, tenho falado lá na Associação Cultural, na lanchonete do nome, que você disse, que na colônia somos todos colonizados. Então o Brasil é uma colônia, né? Então que brancos e negros, indígenas, todos colonizados. Então, que isso do inconsciente colonial que você trouxe, a colonização dos territórios existenciais, ele está posto para todos. Que a gente não fique com isso como algo que está posto para os negros. Porque o ideal, né, o que é o humano? O humano ele é homem, ele é branco, ele é europeu e de preferência desses países que têm a cultura enquanto um fetiche. Vamos falar aqui da França. Queria pensar aí na produção do livro enquanto um fetiche de uma cultura que valoriza esse tipo de produção. Então, que o branco brasileiro também, isso é uma coisa que tem ocorrido, ele é tão colonizado quanto, né? Porque ele também está numa projeção de que em algum lugar ele está ali no lugar do branco europeu. Mas não. Então, é uma coisa que eu não tenho ainda elaborado de uma maneira maior, mas é algo que me ocorre, e aí tem uma coisa que atravessa a minha vida para além da clínica, né? Assim, que é como as minhas relações se constituíram. Eu sou casada com uma pessoa, um homem que ele é francês, ele é europeu, e a partir da convivência diária com essa pessoa que representa isso que o mundo entende como humano, é muito curioso perceber que no trânsito, quando a gente sai do Brasil e vai para outros lugares, que muitas das pessoas que se acreditam brancas aqui no Brasil saem e descobrem que elas não são brancas. Então também isso entra para mim como uma provocação, né? Como que é curioso a gente perceber essa questão do negro e do branco, da colônia pelo mundo. Não sei se contribui muito, mas são as coisas que me ocorreram a partir da sua fala. Você quer continuar? Mais alto? Eu? Vou fazer uma provocação. Acho que a gente pode abrir para as pessoas e aí a gente vai. O que você acha? Você não vai comentar? Pode ser. Bárbara, Obrigada aí pelas falas.
Muito bom como você faz esse resgate, né? Essa relação do Lucas, né? Do Famãe com a Neuza. E eu queria te ouvir mais no Tornar-se Negro, né? Da Neuza, quando ela vai, apesar dali ela está pensando, né? A partir do Freud, dessa constituição, né? Da identidade a partir do declínio do complexo de Édipo, né? E que é, né, dentro da psicanálise, o momento da criação desse ideal do eu, né, e do processo da identificação, do espelhar-se, mas o que me parece muito significativo ali, quando ela vai falar desse ideal do eu, da branquitude, e como que então isso, numa sociedade racista como a brasileira, né, não só esse esvaziamento que a Desiree colocou, que se colocou também, né, desse esvaziamento do negro, do ser negro, por isso que tornar-se negro, mas principalmente que ela enfatiza isso como um processo de violência, né? Não só uma violência cultural, mas também uma violência do ponto de vista da clínica, né? Como essas pessoas, nesse processo de criação dessa identidade, sofrem esse trauma, né? Esse trauma desse querer, desse desejar-se, né? A partir dessa construção social racista, desse desejar ser um outro que ele nunca vai ser, né? E ela marca muito isso como um processo de violência, né? E como ela viveu isso intensamente ao ponto de ter, enfim, sido levada a um processo de suicídio, né? Dela ter conseguido tão lá atrás ter trazido essa questão, né, dessa violência, de toda essa herança, e como que isso foi uma carga, né, existencial muito forte. Né? Então isso me marcou muito na leitura da Neuza. Né? Acho que você não tem uma pergunta, né? Não, escutei uma pergunta. Eu queria te ouvir mais dessa questão dessa violência, né, desse processo de desidentificação e dessa necessidade de clinicamente, porque ela está falando ali, né, de subjetividade não só desse processo social, né, dessa ideologia, de enriquecer-se, mas desse processo de violência nessas individualidades, nessas individuações. Acho que talvez uma imagem que eu costumo usar, né, nos cursos, que talvez ajude a gente a olhar para isso, quando a gente vai pensar no processo de constituição da autoimagem, e também numa perspectiva mais psicanalítica, né, já que é uma conversa com a Neuza, que era psicanalista, o Guattari também era psicanalista, não podemos esquecer. Acho que tem uma coisa nesse processo de construção da autoimagem que é por uma via especular. Né? No primeiro momento é especular. É especular na relação mãe-bebê, né, ou quem exerce a função materna-bebê. É especular porque, a partir de um dado momento, em média, 18º mês pós-nascimento, o bebê olha no espelho e começa a se reconhecer, né? E isso vem quase junto com o início da fala. Então é um momento em que o bebê olha no espelho e fala neném, né? Ele começa a reconhecer que ele é um corpo separado dos demais corpos, né? E que mamãe é um corpo, que ele é um corpo, que papai é um corpo, ou seja lá quem está compondo aquela construção familiar. Uma das críticas, inclusive, né, que o Deleuze e o Guattari vão fazer a psicanálise é exatamente que nesse processo de constituição de uma individuação, né, em que o bebê não está mais misturado com o ambiente, com a mãe, os objetos que vão prevalecer na perspectiva psicanalítica é o triângulo, né? É o bebê, a mãe e o pai. Mas ele não estava identificando só ele mesmo, a mãe e o pai, ele estava identificando todos os objetos. Né? A entrada do mundo em cena. E que a psicanálise teria reduzido, né, a entrada do mundo ao triângulo. Né? Eles vão falar, por exemplo, no caso do Pequeno Rancho, né, em que o grande acontecimento de ver o cavalo
né? Cair na rua e ser chicoteado, e a reação das pessoas, e o barulho virar a imagem do pai, né? E tudo rebater a imagem do pai, enfim, o medo da castração, enfim, críticas que eles fazem, né? Que Deleuze e Guattari vão fazer ao longo da obra da psicanálise, que são importantes. Mas voltando para essa questão especular, quando a gente vai pensar, por exemplo, o que, seguindo a lógica especular, então na relação com quem exerce a função materna, no espelho do estrito senso. Agora, tem uma outra fase que é daquilo que entra, né, no plano perceptivo dessa criança, pela via da cultura, né, pela via do discurso das imagens que vão compor esse inconsciente, por exemplo, através da televisão, que é um espelho. É um espelho negro, é um black mirror. E as imagens que virão são brancas. No registro da positividade, são brancas, né? Então, os protagonistas das novelas, dos desenhos, os super-heróis, são brancos. E isso tem efeitos. Isso tem efeitos na constituição dessa autoimagem já lá na infância, né? Em que a criança negra, claro, a gente vem vivendo avanços muito importantes em relação a isso, em termos de literatura infantil negra, em termos de produções audiovisuais infantis, negras, enfim, temos avanços significativos acontecendo. Mas, quando o Deleuze escreveu, e até pouco tempo atrás, isso não acontecia, isso não existia, né? Então, as imagens de prazer, de alegria, de espontaneidade que uma criança consumia eram brancas. Ela não se via nos personagens. A ponto de... Eu trabalhei com educação infantil. Eu lembro de uma atividade que eu fiz com as crianças, em que era uma oficina de teatro, e eram crianças de 4 anos. E a gente fez uma roda, eu contei, elas escolheram qual história que seria, e a história era Branca de Neve. Eu falei, beleza, contei a história da Branca, recontei a história da Branca de Neve, recontamos a história da Branca de Neve, vamos dividir os personagens dessa história para a gente, então, teatralizar essa história. E a menina que queria ser Branca de Neve era negra, né? E o grupo ficou, mas a Júlia não parece com a Branca de Neve, né? Isso, né, para uma criança, estou trazendo essa imagem porque essa violência, ela é experimentada já aos 3, aos 4 anos de idade, né? Ela é muito precoce. A violência não se dá quando você é seguido por um segurança no supermercado. A violência ela começou lá no seu processo de individuação nessa sociedade racista, né? Supremacista branca, como vai dizer a Bell Hooks. Então, ali naquele momento, a Constituição foi, mas a gente não usou, mas por quê? Mas por que ela não parece com a Branca de Neve? Porque no livrinho, mas a gente não usou livro, né? Cadê o livro? Não tem livro aqui, a gente não usou livro nenhum. A gente pode imaginar a Branca de Neve como a gente quiser. E na minha imaginação, ela parece muito com a Júlia. E na sua. E aí a gente pode fazer um deslocamento com as crianças nesse sentido. Mas uma das coisas que eu venho pensando, e não só eu, muitas pessoas, né, é a dimensão da prevenção desse processo do ideal do eu branco, né? E essa prevenção tem a ver com, desde a infância, desde a primeira infância, as crianças negras terem acesso a símbolos, né, a imagens e a discursos em que pessoas como ela estão numa posição que não é uma posição de negatividade, de menos-valia, de violência, como geralmente as imagens negras são reproduzidas, né? Então, tem uma violência que ela é muito precoce. Já acompanhei casos de crianças de 5 anos dizendo para a mãe que não queria ter a cor da pele que tinha, né? Porque sofreram uma situação de racismo na escola, né? Como que uma criança branca de 5 anos reproduz uma situação de racismo de uma criança negra, né? Ela nasceu racista? Não, né?
tem alguma coisa acontecendo com essa família. É claro que ela nasce numa sociedade racista, isso tem efeitos sobre as subjetividades brancas, que é o que esse rei estava trazendo, que é de se tomar como centro, né? como o universo de diferença, como o humano, como o belo, como a Branca de Neve, única possível. Né? E a criança reproduz no encontro com a diferença. Eu tenho um sobrinho, eu tenho alguns sobrinhos e alguns deles são brancos. E é muito interessante porque um sobrinho meu, um dos mais novos, recentemente, a gente estava andando na rua, eles não moram no Rio, eu fui visitá-los, e a gente foi dar uma volta, tomar sorvete, tal, coisas que eu faço com as crianças. Ele falou assim: tio Lucas, por que as crianças que moram na rua, quase todas elas são pretas? Ele ficou intrigado com isso. Primeiro, intrigado que tinham pessoas morando na rua, isso era um assunto que a gente já tinha conversado. E num segundo momento, ele falou: mas por que as crianças moram na rua são pretas? Enfim, a gente pôde conversar dentro do que era possível nesse sentido, mas as imagens que vão entrando, né, e vão constituindo saber, conhecimento, ideias, discursos, né, nas crianças que vão se tornar adolescentes, vão se tornar adultos, etc., elas são muito precoces, né? Essa violência é muito precoce. E é muito importante a gente poder fazer um trabalho de construção de autoestima e de uma autoimagem, de uma identidade com crianças negras desde muito cedo, e ao mesmo tempo fazer um trabalho de reconhecimento da diferença num lugar não de subjugação, né, com crianças brancas. É um pouco do que eu consigo te dizer. Até porque na psicanálise, numa perspectiva psicanalítica, a gente atende a criança no adulto. Né? Quem chega para mim, um adulto que chega para mim no consultório, é a criança dele que eu atendo. Né? Então, é a criança da Neuza falando, né, do Tornar-se Negro, para além das outras vozes, outros personagens que compõem aquela história. Então tem um trabalho muito importante a se fazer com a infância dentro dessa questão. Eu poderia comentar, que o seu exemplo me lembra, assim, que eu fiz um curso recentemente com uma psicanalista que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, que é uma doutora Isildinha Nogueira Batista. Ela é uma mulher negra. E ela, nesse curso, na última aula, ela trouxe uma situação muito doída. E ela falou de uma criança que ela atendeu, procurada pela mãe, né, assim, muito angustiada. A mãe é uma mulher branca, a criança é uma menina negra, filha adotiva. E esse ponto que o Lucas traz, que é o estádio do espelho, né, o técnico na psicanálise, que o primeiro espelho é o olhar, né? Os olhos são espelhos. E que o primeiro rosto do ser humano, quando ele nasce, é o rosto da mãe. Então, que tem uma dificuldade, que você não sabe ainda diferenciar o que é o corpo dela e o que é o corpo da mãe. E ela contando que essa mãe relatou que a primeira vez que essa criança já crescidinha olha no espelho, na hora de se reconhecer, essa menina grita e entra em pânico. E qual era a questão que essa mãe traz? A minha filha não consegue se olhar no espelho. Talvez aí é a interpretação, né, que quando essa menina se olha no espelho e ela não reconhece aquilo que ela compreendia desde o início da vida, que era também o seu rosto, que era o rosto da mãe, o rosto branco, ela entra em horror contra si mesma. E isso é um ótimo e brutal exemplo do que causa o racismo na vida das pessoas. Vou fazer uma questão aos dois, porque eu sou sempre muito preocupado com a questão social. Né? Eu acho que a gente está falando também aqui, debate com pessoas que trabalham, pesquisam, estudam, são atravessadas pelo pensamento de Deleuze e Guattari. Eu acho que a questão de pensar consciente não é essa chave propriamente dramática, né? É uma chave de ensino, de produção, de compreensão. Eu estou para pensar a parte da prática clínica de vocês, que também é uma prática social. Né? Acho que quando eu comecei a trabalhar na lanchonete, eu sou da fundação, né, do grupo, da Thelma, da associação, e vejo
interessante, acho que a sua entrada ali deve ter dado uma reflexão interessante, né, na viagem, né? Pensando também com o Lucas, como é que vocês articulam essa questão com o social? Porque toda a minha dificuldade sempre foi com a psicanálise, né? Eu fiz análise lacaniana um tempo, fiz análise lacaniana um tempo e eu ficava extremamente insatisfeito. Faltava alguma coisa, na verdade, ela dizia que 3 anos, né, ela falou, você ainda não entrou em análise. Né? 3 anos que pagando a grana, não entrei em análise, o dinheirão, não entrei em análise, perdi a grana, desculpa, brincadeira. E por que não entrava? Aquilo não dava, e várias questões estão acontecendo comigo, e pensando que está faltando alguma coisa aí, né? Eu não quero falar, voltar ao meu drama, né? Eu não quero ir para o meu drama, pessoal. Isso não me interessa. Né? Mas o que me interessa? Quando eu sou pai e a minha, à época, filha mais velha, né? Eu já filho, e ele sofre com 4 para 5 anos, um racismo brutal numa escola, né? Quando todas as crianças gritam, o seu cabelo é de bombril, né? Esse tipo de racismo na escola, no bairro do Flamengo, onde nós morávamos, quando eu então esposa, esse foi um momento gerador, né, na minha filha hoje filho, né? Porque a partir dali, a negação do cabelo e tudo, né? E toda a relação que nós tínhamos era uma relação com o cabelo, a gente sabe que o cabelo é a marca central da questão, né? Essa coisa assim, da ideologia do branqueamento no Brasil, né? Você desassumir o cabelo é a primeira coisa, né? As pessoas que querem passar como brancos, se embranquecer, onde o branqueamento passa por cabelos bem curtos, né? A afirmação black passa por, né? Cabelo. E ela então tinha um cabelo enorme, né? Que eu cultivava esse cabelo, e depois que ela foi crescendo por muitos seres, eu odiava aquele cabelo, eu odiava você querer que eu tivesse um cabelo enorme. Quase essa cena primitiva ali, né, aquela situação, me fez pensar. Então, só a questão é você ir para grupo. Né? Pensar, ter amigos negros, pessoas negras, se ver com pessoas negras. Essa é uma tensão que, na verdade, constitui essa pessoa que não é. E que volta a todas as minhas questões. Quer dizer, na verdade, tudo que ele passou, eu passei também. E a minha, digamos assim, a minha salvação foi quando eu entrei em lutas. Eu fiz dessa questão também uma luta social. Por isso, eu não consigo deixar de pensar que a tarefa da clínica é tornar-se o mais social possível. Não no sentido de deixar do atendimento individualizado, não é disso que eu estou dizendo, ou de ter esse plano, mas fazer esse atravessamento. Né? Isso para mim, se passa por luta política, né? Que é uma luta da questão diaspórica, da questão cultural. Por isso, o debate sobre cultura é um debate fundamental. Estou pegando aquele início da sua fala. Né? A negação, olha como, nessa suposta guerra cultural que nós vivemos hoje, a partir desse governo fascista que foi derrotado nas eleições, não continua fortíssimo, porque não é uma questão de governo, é uma questão de sociedade brasileira, é uma questão de subjetividade. Né? Os ataques fundamentais partem também com relação às religiões de matriz africana, a questão dos vestimentos, as lutas pela sexualidade, outras impossíveis. Então tem uma relação aí de debate cultural que é muito importante, que passa por luta política. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação, né? Essa fuga desse drama pessoal, né, que eu acho para mim a grande questão, talvez o grande problema da psicanálise, né? Porque é um projeto burguês, né? Cultivo da pessoa burguesa. Por isso, psicanálise para mim é sempre coisa de branco, coisa de branco, então tem muita dificuldade. Então eu entendo que meus amigos brancos façam psicanálise lacaniana e fiquei muito bem com isso. Eu acho totalmente entendido. Para mim não funcionava. E a minha psicanalista é maravilhosa, professora fodona da PUC, pessoa ótima. Eu encontrava na casa de um amigo que eu fui morar com psicanalista. Então, aí eu fiquei vendo, né, aquele universo, né? E só para terminar, eu convivi um pouco com a Nilza, até muito, né, em função da amizade dela com o Roberto Machado, ele era meu orientador, né? Ela frequentava a casa do Roberto. Né? E nós conversávamos muito pouco. Eu dizia isso para o Guéron. É curioso, né?
Eu era amigo íntimo desse cara como orientador, e a única pessoa que a Neuza não conversava comigo. Eu sempre falo isso, tem alguma coisa aí, eu estou fazendo um negócio íntimo aqui, né, primeira mão. Então, eu achei isso, sempre me intrigou, a gente falou bastante sobre isso, né? Por que levava a Neuza ser tão distante, que o Roberto falava, pô, Jorge aqui, filósofo, vocês têm muito que conversar e tal, e sempre rolava um estranhamento entre a gente. Então, essa é uma questão, até entre nós, tem algumas barreiras que são calcadas exatamente por essa sociedade que nos violenta e nos afasta. Esse microfone, dá para falar sem microfone? Você melhor para tentar. Para gravar. Você tem vozeirão, Então, parabéns pelas exposições. Eu faço filosofia, estudei na UERJ, sou professor de filosofia, e eu vejo que tem colegas nossos, eu moro no Cariri, eles dão aula de filosofia africana, e ao mesmo tempo dão aula de Hegel. Todos são especialistas em Hegel. Então, assim, o Aimé Césaire, ele diz que o livro mais, digamos assim, assombroso para os europeus foi escrito pelo Diogo, Nações Gregas e Cultura. E esse livro ele vai mostrar justamente que, quando Hegel fala que o espírito absoluto não passou na África, que o homem, a mulher africana vivem na natureza, o Diogo ele vai apresentar argumentos, evidências vindas da física, porque ele fez física, ele fez química, ele fez linguística, história, enfim. Ele comparou o Olof com o egípcio, a questão do Kemet. Então, assim, e nós da filosofia, que estudamos Deleuze e Guattari, não existe uma referência de Deleuze e Guattari em relação ao Diogo. E o Diogo ele vai mostrar uma descontinuidade, que a razão ela não é contínua. Não existe uma história contínua. Tem blocos meridionais e setentrionais. O bloco meridional e o setentrional eles vão apresentar os indo-europeus, né, e os blocos africanos, quer dizer, os arianos e os africanos. E a perspectiva africana ela é matriarcal. Ele tem um livro chamado A Unidade, vocês conhecem, a Unidade Cultural da África Negra, esfera do matriarcado, do patriarcado e utilidade clássica. Então ele destrói os argumentos que o matriarcado seria um aspecto rudimentar do patriarcado, destrói Engels, destrói De Morgan e todos esses que seguem, Bachofen, Hoffen. Então, assim, e o Hegel, ele tem uma concepção de desejo quando ele diz que o homem não tem o mesmo modo de desejar que o animal. Se um animal ele deseja, ele fica absorvido numa contemplação, né? E se o homem faz isso, ele não sai do estágio animal. E essa concepção de desejo, ela invade a psicanálise. A psicanálise, sobretudo lacaniana, vocês sabem muito disso no projeto. E o Deleuze e o Guattari, quando eles vão trabalhar a questão do desejo, eles vão pensar o desejo como produção. Eles vão colocar justamente Marx, os escritos do Rodrigo Salles, de 1844. Então, assim, o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Quer dizer, eu vejo colegas nossos que estudam a filosofia africana, mas eles não tocam em Hegel, eles mantêm Hegel. E você vê uma tendência de associar o que Deleuze e Guattari falam sobre o inconsciente com a psicanálise. Existe toda uma... Porque o Deleuze parece que é muito mais radical do que o Deleuze, do que o Guattari em relação à psicanálise. Para ele, psicanálise é morte-análise. Essa concepção de desejo da psicanálise não leva a revolução nenhuma, segundo Deleuze. O Guattari, talvez, ele ainda faça alguns desvios. Né? Então, assim, já que nós estamos aqui no encontro, Deleuze e Guattari, e falamos de ecologias, de psicologias, decoloniais, comunitárias, qual é a concepção de inconsciente mesmo que nós estamos tratando, já que estamos tratando de clínico, e que a formação do inconsciente, no caso da prevenção e promoção à saúde, como diz a Tina Ceresnese, não sei se a pronúncia está certa, que ela é da Fundação João Cruz, mas assim, quando você fala de promoção e
em prevenção de saúde, nós trabalhamos com o conceito de doença. E esse conceito não dá conta do adoecer. Entendeu? Então, assim, porque a formação do inconsciente dos pretos, das pretas, de quem vive na periferia, não é a mesma formação de inconsciente de quem vive no Jardim ou no Leblon. Então, assim, como é que você vai tratar, como é que você vai tratar desses casos clínicos, né, a partir desses acontecimentos, desses índices? Né? Porque é uma outra formação de inconsciente, é uma outra perspectiva. E eu creio que a concepção hegeliana, lacaniana, e foi o Diogo da conta. E também não sei se Deleuze e Guattari dá conta. Será que a do Fanon dá? Porque o Fanon tinha um namoro com ele também, com a dialética. Então, assim, nós estamos aqui para problematizar, né? Não para endeusar Deleuze e Guattari. São campos de problematização. Agora, não existe nenhuma linha de Diogo no antiético da coisa. E o Marcel Bione foi orientador do Diogo, assim como o Bachelard. Então, são essas questões, mesmo questões, mas isso. Sim. Primeiro, comentando um pouco o que você trouxe, Jorge, acho que essa para mim, né, como eu tenho pensado, a clínica ela é sempre e imediatamente política. No sentido de que o que a gente está escutando ali, e aí talvez tenha uma relação com o que você está trazendo, professor, nunca é só um indivíduo, é sempre um agenciamento coletivo de enunciação. O que eu escuto de um paciente, né, é sempre um agenciamento coletivo de enunciação, que está se apresentando ali, se atualizando ali através, né, daquela história, daquelas questões, daquele modo de ser no mundo. Mas é muito interessante na clínica, por exemplo, a maneira como o que os pacientes, os clientes, não importa como a gente chame, trazem, como ela se atravessa. Em especial no que se refere à clínica com pessoas negras. E esse atravessamento, para mim, diz de uma dimensão coletiva, porque tem algo do político, do coletivo, que ele está aparecendo, mesmo na escuta, quando eu estou escutando um, porque esse um são sempre vários. E no que se refere à questão do inconsciente, eu não sei se alguma coisa dará conta, eu não sei se é sobre dar conta. Eu fico pensando no inconsciente, mais como eu me aproximo, né? Assim, a minha maior aproximação é do inconsciente maquínico, né, do Guattari. É um conceito que me ajuda a pensar esses acontecimentos, né, esses fenômenos como máquinas. Então, esse exemplo que eu trouxe há pouco, falando com, não esqueci seu nome, com a Bárbara, né, sobre essa dimensão da imagem, da autoimagem, a gente pode falar sobre isso, né, e olhar para essa questão pensando em termos de máquinas, né? Máquinas estéticas, máquinas poéticas, máquinas semióticas, né, que produzem subjetividade, que produzem realidade. E que o que vai aparecer, né, na clínica já é o efeito desse entrelaçamento de máquinas. Né? E que me interessa, então, escutar, a partir da escuta desse efeito, que ordenamento maquínico está operando ali, para que a gente possa desativar algumas máquinas, ativar outras, desfazer alguns agenciamentos, fazer outros, né? Mas sem dúvida não me parece que a clínica dará conta de algo. Por isso que eu acho que a aposta transdisciplinar, né, ela é sempre fundamental nesse atravessamento. E no que se refere a pensar a dimensão coletiva, inclusive a dimensão militante, por vezes a militância está muito adoecida psicamente, porque é muito complexo, né, o enfrentamento da questão racial no plano político stricto sensu, né? E isso gera efeitos
ansiogênicos, depressivos e etc. E que para mim é importante poder cuidar dessa subjetividade para que elas sigam fazendo o que fazem fora, né? Fora do setting, né? Nesse sentido que eu acho que tem uma dimensão que é interessante da clínica. Eu faço atendimento em grupo também, enfim. Mas algo que eu acho interessante na clínica individual, que é exatamente o momento em que a gente pode se separar. Pode se separar do grupo e pode se separar disso. Disso que se impõe como questão. Que é, no caso, a questão racial, né, que estamos falando. Isso se impõe como questão. E, claro, que quando a gente vai pensar, por exemplo, em termos de promoção de saúde, as grupalidades pretas, elas produzem saúde, por vezes, de maneira mais interessante do que o processo de análise. Se a gente for pensar, os grupos, por exemplo, a capoeira, o próprio candomblé, enfim, são tecnologias de cuidado também, né, e coletivas. Mas o jogo de búzios é você e o Pai Santo. Então tem algo do encontro do singular que me parece que é muito, que não dá para a gente dispensar. E aí a minha questão é exatamente como que a gente conjuga, né? A singularidade, talvez individualidade não seja bem a palavra, mas uma certa individuação com a coletividade. Porque o risco, me parece que o risco, a coletividade como índice, como caminho de saúde, sem dúvida, um caminho por onde a gente consegue, por exemplo, as crianças negras, na relação com outras crianças negras, conseguem construir uma identidade negra afirmativa nessa relação. Isso é fundamental. Isso é uma direção de tratamento, uma direção de cuidado. A grupalidade é uma direção de cuidado, a coletividade é uma direção de cuidado. Pacientes negros que chegam e que eu percebo que estão isolados, né, que não têm articulação com grupalidades negras. Isso, a construir essa grupalidade é uma direção de tratamento. Aí não importa quantas pessoas ou aonde essa grupalidade vai se dar. Mas tem algo que acontece no que eu acho que é importante para que a gente não caia no risco da homogeneização ou no risco de uma identidade negra única, que também gera muito sofrimento. A gente brinca entre nós, né, se a gente está com a carteirinha de Wakanda em dia, né, esse tipo de coisa, eu acho que isso tem gerado sofrimento e isso tem aparecido na clínica. Mas acho que é um desafio que está posto mesmo, fazer esse atravessamento entre aquilo que é político e coletivo e aquilo que é singular. Mas isso que é político e é coletivo, na minha experiência, aparece no discurso do isso que aparece no discurso de todos. Tem uma coisa que eu falo no livro, que é da dupla escuta, que na clínica com pessoas negras tem um exercício de uma dupla escuta, que é a gente poder ouvir ao mesmo tempo aquilo de coletivo que aparece, nessa ordem do agenciamento coletivo de enunciação, que aparece no discurso dessa pessoa. A Bell Hooks traz isso, não com esses termos, mas ela traz isso de maneira muito simples no Tudo sobre o Amor, que ela traz a imagem de um africano em condição de escrava, que era açoitado e que era impedido, né, por parte dos colonizadores que ele recebesse cuidado e afeto por parte dos demais africanos em condição de escravo. E que essa experiência de sofrer uma violência e não permitir receber afeto, né, não permitir que ele recebesse amor por parte dos seus pares, e nem que seus pares expressassem por ele, e de que quanto mais esse africano reagisse, maiores eram os açoites, que isso produzia um efeito subjetivo de uma dificuldade na lida com esse afeto do amor, uma dificuldade de receber, uma dificuldade de expressar a sua dor,
de dizer onde dói. Tem uma pesquisa recente que mais de 80%, por exemplo, dos homens aí negros e brancos, dos homens brasileiros, nunca buscaram um espaço terapêutico de cuidado. Né? Considerando que a maioria dos homens brasileiros são negros, eu vejo articulação com isso, com essa... Como é que eu falo de uma dor? Eu posso falar de uma dor? Ou como é que eu recebo afeto? Como é que eu recebo cuidado? A Bell Hooks está trazendo que essa experiência que marca na cultura da escravização, no pós-abolição, ela acabou sendo de alguma forma reproduzida nas famílias. E a gente vai lidar com efeitos disso genealogicamente. Né? Então, na clínica, isso para dizer, eu vou passar para dizer, isso para dizer que quando na clínica eu recebo uma pessoa negra que tem muita dificuldade de ser acolhida, eu preciso escutar isso como uma questão racial. Mas eu não posso não escutar a sua história familiar. A relação que ela tinha com o bairro onde ela nasceu, com seus irmãos, com a sua mãe, com seu pai, com seus avós, com as coisas que ela viu, com o seu território existencial, com o seu universo de referência próprio. Por isso que eu defendo uma dupla escuta, né? Que é essa dimensão de poder escutar isso que é radicalmente coletivo, que aparece, e isso que é radicalmente singular. Porque é uma saída que eu estou tentando achar, né? Porque com isso me parece que a gente não cai num lugar de ficar mimetizando uma escuta psicanalítica ortodoxa com pessoas negras, e também faz com que a gente não tome as questões das pessoas negras sempre como questões de todos. Né? Tem questões que você tem, que eu não tenho, que eu tenho, que você não tem, e temos o comum, que é sermos pessoas negras. E somos pessoas negras à nossa maneira. Né? Como essa síntese disjuntiva, digamos assim, me parece que é algo muito importante para a gente pensar, não só clinicamente, mas para a gente pensar, inclusive, politicamente, como que a gente, nos nossos coletivos, suporta a contradição das nossas diferenças aparecendo, né? Sem achar que o coletivo precisa se desfazer porque a gente é diferente demais. Eu acho que esse é no debate racial hoje no Brasil, me parece que essa é uma grande dificuldade, né? A gente criar o comum na nossa diferença. A gente acha que o comum vai ser só se a gente conseguir, de alguma forma, deixar a diferença de alguma forma de lado. Não vai rolar. Não vai rolar. Não está rolando. Né? Enfim. Vou tentar ser sucinta para não ser repetitiva. Eu acho que o Lucas também faz uma explicação que contempla, não ser contemplada pelo que ele traz. Vou começar com um ponto de dar conta, né? Que para mim fica algo parecido com o que o Lucas traz, porque eu acho que não dá. Não dá conta. E fico pensando que para o trabalho clínico, não ter alguma coisa que fecha é também o valor do nosso trabalho. Inclusive, no lugar do trabalho clínico psicanalítico, só é possível ser psicanalista se eu posso assumir o lugar do não saber. E a compreensão que o não saber é o que me possibilitará escutar aquele outro que é diferente de mim. Escutar a diferença e talvez criar alguma coisa. E também que a psicanálise ela não é um lugar de criação de respostas. É um lugar de produção de questões. Então, ela está em uma posição um pouco diferente. Sobre a sua pergunta, como é articulada a questão do social? Sobre mim, eu falo. Eu não acredito em livros. Então, quando eu falo que eu tive uma formação que passou por uma escola de psicanálise lacaniana muito clássica, pelo Rio muito burguesa, eu concordo com a sua colocação. A psicanálise ela é coisa de branco. Ela foi criada por brancos, para brancos, em determinado tempo, numa determinada sociedade.
O que eu acho que é um valor que a gente traz hoje na contemporaneidade, enquanto pessoas implicadas com a clínica, enquanto pessoas negras, é que eu acho que tem uma coisa que é muito do lugar da subversão. De pegar ferramentas que, na minha compreensão, são valiosas na escuta no 1 a 1 e poder fazer o que uma Isildinha fez, o que uma Neuza fez, que é subverter certas colocações que só cabiam à branquitude também para nós, a partir que socialmente, politicamente, nos foi imposto ao longo da história. Então, eu acho que o lugar do clínico negro é o lugar de subverter a ordem. E isso é uma coisa que me agrada muito quando eu penso sobre isso. E o que podemos fazer, né? O que vamos fazer, eu penso que é escutar. No meu lugar, eu penso que é escutar. E promoção da saúde, né? Grupalidades. Eu posso falar um pouco do trabalho da lanchonete, né? Um pouco isso. Eu chego lá para criar um campo que eu chamo de psicossocial, né? E chamo não porque eu criei, mas porque eu venho de uma trajetória do Sistema Único de Saúde, que foram 10 anos exatos trabalhando em serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, que são os CAPs, centros de atenção psicossocial, né? São equipamentos públicos, né, que pensam a questão da saúde mental na perspectiva ampliada. Então, não é saúde mental, é atenção psicossocial. Então, eu penso a saúde mental na sua perspectiva sociológica, cultural. Então, quando eu vou para lanchonete no Vídeo da Tela, para a gente pensar a questão da saúde mental, a primeira coisa que eu faço é bom. A gente vai trocar isso aqui. E, por exemplo, eu entendo que é uma associação cultural que, dentro do que a gente também traz, produz muita saúde para aquelas mulheres que são apoiadas. Porque a possibilidade de uma construção, de uma convivência coletiva, em que a gente pega esse ponto que é nevrálgico da colonização, que é a produção da rivalização entre nós, se a gente trabalha isso e toca nesse ponto, a gente pode produzir uma sociabilidade melhor entre nós. Era uma estratégia, né? A gente, vamos colocar uns contra os outros, mobilizam-se politicamente e a gente domina. Então, quando a gente faz um trabalho que ele é pensado em como uma convivência pode se dar, eu acho que a gente tem, através do referencial clínico, a gente tem uma coisa que me parece preciosa, assim, impossível também. A gente, eu vou passar para você, querida, a gente vai ter que encerrar, né? Para as atividades, não é isso, professor Rodrigo Guerol? O senhor que é o comandante Lula da gente. Eu não quero encerrar nada, eu tenho que encerrar para continuar. Mas tem mais coisas? Tem muitas coisas. Agora sim, posso Fala aí. Ainda tem agora, Olha né? só, deixa eu dizer uma coisa assim, nada acabou. A gente vai, a noite continua, né? A gente tem uns 20 minutos nos curtas da Johanna ali e a exposição dela, tem a atividade musical e depois a festa, tá? Mas essa coisa já estamos em ambiente festivo já, o ambiente já é isso, é um cinema-festa, é a marca abstrata da identidade, as roupas que ela fez, e o filme que ela fez em torno da roupa, e o grupo Soma, que está com os instrumentos musicais, com as caixas de som, vai rolar um som aqui maneiro. Tudo isso vai ser... O filme dela é 25, o som são de meia hora, beleza? Depois a gente vai lá pro Largo da Prainha, Rua José João, José do 5. João do 5. Cara, eu quero agradecer imensamente. Agradecer muito Lucas pela presença, muito a DCT, Jorge, camarada, assim, essa coisa incrível. E estou muito feliz. E achei que também essa decisão de mora de descer, eu achei legal isso aqui também no ateliê. Eu achei O clima tem um clima, parece que é o clima também da criação, que tem esse lugar, um lugar de uma criação de resistência e alguns trabalhos realmente que foram feitos aqui são trabalhos dessa resistência que estão falando aqui, sabe?
muitos alunos negros terminaram a faculdade, porque aqui é um lugar muito de trabalho. O trabalho vai estar à disposição, vai para o noticírio, vai para o Troca Galpão, enfim, a gente está nessa universidade, que é a primeira a ter portas no Brasil, né? E foi uma luta tremenda também, entendeu? A gente escutou todo tipo de coisa, teve que aturar Caetano Veloso assinando um manifesto, deixa eu falar. A gente não esquece, a gente aprende, não pode ser sentido, a gente falou e tal, beleza, tá tudo bem. Mas vamos lá, mas enfim, vamos e o papo vai continuar, e a sexta-feira está sextando, está sextando pouco a pouco, as garrafas vão ser abertas, os copos vão ser tomados, e vocês são convidados de honra da nossa festa, tá bom? É isso.